Olá, bom dia, turma do segundo ano C. Como está essa turma maravilhosa? Eu acredito que bem, não é? Nessa sexta-feira, encerrando aí a semana. Encerrando essa semana aí cheia de gratidão, não é mesmo? Cheia de fé, cheia de amor, cheia de união, cheia de alegria, paz e amor no coração, não é mesmo? Então, nesta semana. E nós estamos aí encerrando, né, nessa sexta-feira. Nós iremos aí ter a nossa disciplina de história. Exatamente. E na nossa disciplina de história, nós iremos fazer a correção aí da atividade passada, da minha moradia, não é mesmo? E iremos ter o conteúdo de hoje, que é a minha rua, certo? São atividades aí que nós iremos estar revisando estes conteúdos para um melhor aprimoramento sobre estes assuntos, ou seja, sobre esses conteúdos, ok? Então, vamos aqui. Nós temos aqui a minha moradia. Na aula passada eu trouxe para vocês, não é, algumas imagens de determinadas moradias para vocês aprenderem aí a identificar, ok? Então nós iremos agora dar aquela revisada nessas imagens. Vamos lá. Casa de pedra, né? Aquela casa toda feita de pedra, como a gente viu na aula passada. Exatamente. É uma casa muito segura, porque é uma casa de pedra, não é mesmo? Então, ela é feita de pedra, menos aí a parte de cima, né? Mas a parte de baixo, ela é toda feita de pedra. Ok? Nós também vimos aí as casas de pau a pique, que são as famosas casas de taipa, né? Que é aquelas casas feitas de barro e de madeira, né? Então aqui é uma casa de taipa, ou seja, uma casa de pau a pique, assim chamada, né? Onde elas são muito ainda utilizadas no interior, né, na zona rural, né, devido à falta de condições, muitas vezes, e de construir uma casa de alvenaria. A maioria das pessoas fazem aí a construção da casa de pau a pique. Nós temos aqui a casa de tijolo, né, que nós chamamos de casa de alvenaria. A gente observa que a estrutura já é totalmente diferente, né? A maioria das casas das cidades são casas de tijolo. Nós temos aqui também a casa de madeira, olha aí, né? Nós temos aqui as casas de madeira, na maioria das vezes, são construídas em países onde o clima é frio, né? Então, na maioria das vezes, são casas de madeira. Nós temos a casa de palha, né? Que são as ocas, um dos símbolos de moradia dos indígenas, né? É o que eles usam ali, o que eles têm acesso para a construção de suas casas, né? Como é o caso aí da oca, que é a casa feita de palha, onde só tem ali uma porta e moram ali várias famílias. E onde é o lugar que eles utilizam para descansar. Nós temos a casa também de palafitas, né, que são aquelas casas construídas com vários tipos de materiais, como madeira, papelão, latas, ok? É muito comum a gente encontrar
esse tipo de construção em favelas, né? Devido à falta de condições e as pessoas não têm onde morar, então elas juntam ali vários materiais, vários tipos de materiais e formam ali a sua moradia, a sua casa, construem ali, né, a sua moradia. Aí se chama casas de palafitas, né, casas feitas de vários tipos de materiais. Dando continuidade, vamos aqui. Então aqui fazendo um resumão, né, das casas que nós estudamos, né, nós estudamos aqui as casas de palafita, né, que são aquelas também que ficam ali construídas ali de vários materiais. Nós temos aqui os barracos, nós temos aqui pau a pique, nós temos alvenaria, nós temos edifício, nós temos ocas e nós temos aqui iglu, né, que é uma espécie de oca, só que feita de pedra, ok? Então, essa oca feita de pedra, ela é chamada de iglu, ok? Então, resumindo, palafitas, barracos, pau a pique, alvenaria, edifício, oca e iglu. Qual é a sua casa, né? Aqui a gente vê várias representações de várias casas. Qual é o que mais se parece com a sua? Você saberia identificar a sua casa? Que tipo de material é feita? Qual é o nome que se dá a ela devido ao material que ela foi construída? Se ela está situada na zona rural ou na zona urbana, se ela está localizada numa rua residencial ou numa rua comercial, não é? Então, a nossa aula passada falava sobre isso, identificação das casas, né? Que tipo de casas são essas? E foi passada essa atividade para vocês fazerem aí em casa, né? Onde vocês iriam preencher aí os quadrinhos, né? Para conseguir aí saber quais os tipos de casa estão sendo representados, ok? Na primeira você já deve ter feito, né? Apartamento. Tenho certeza que você já fez, já descobriu qual era o tipo de casa que estava aí sendo simbolizado pelo número 1. E no número 2, você descobriu que é sobrado. E no número 3, você descobriu que é a casa oca de pedra, não é? Que nós chamamos de iglu. E no número 4, nós temos aí a mansão. Mansão, não é mesmo? E no número 5, nós temos a oca. E no número 6, nós temos aí a palafita. Não é mesmo? Então, essas aí foram as casas as quais estavam sendo representadas aí na cruzadinha, né? Onde dizia: resolva a cruzadinha e descubra nomes de tipos de casas. Então, você descobriu no número 1, apartamento. No número 2, sobrado. No número 3, iglu. No número 4, mansão. No número 5, oca. No número
Dando continuidade na atividade, vinha a definição, apagando aqui para melhor visualização. Na atividade, vinha a definição de cada tipo de casa que você deveria encontrar o nome para completar a cruzadinha, né? A primeira dizia assim: residência situada em um prédio. 2. Casa de 2 andares com 2 moradias e entradas independentes. 3. Casas construídas nas regiões geladas. 4. Casa geralmente muito grande, com vários cômodos, área, piscina, quadras e churrasqueira. 4. Casa de barro e palha feita pelos índios. 6. Casa de madeira construída em cima de lagos ou rios, ok? Então, essa foi a correção da atividade que foi enviada para vocês na plataforma e no grupo para serem realizadas no caderno, ok? Então, dando aqui continuidade, agora nós iremos adentrar ao assunto da nossa aula de hoje, que fala exatamente sobre o conteúdo A Minha Rua, ok? A Minha Rua. Mas antes de iniciarmos, foi pedido para que vocês fizessem atividade prática, não foi que foi pedido para que vocês fizessem essa casinha aqui e colocassem o número para representar a casa de vocês, não foi mesmo? Que vocês colorissem de acordo com como é a casa de vocês, ok? E agora nós iremos entrar ao assunto da nossa aula de hoje, que é a minha rua. Olha aí, como é a sua rua? Ela é uma rua residencial, só tem casas? Ela é uma rua comercial, só tem comércio? Ela é uma rua comercial e residencial, que tem comércio e casas? Então, é preciso saber definir qual tipo de rua você mora. Você mora na sua rua, tem casas ou construções que são patrimônios históricos? Sim ou não? Né? A sua rua é movimentada? A sua rua é tranquila? Como é a sua rua? Né? A imagem que eu trouxe aqui para vocês, ó, é de uma rua bem movimentada, né? A gente observa que tem casas, que tem comércio, que tem carros para todos os lados, que tem pessoas circulando, não é mesmo? Tudo isso a gente observa aqui, ó, na definição aqui das ruas, não é mesmo? E a gente percebe que essa rua ela é bem movimentada, ok? Ela é uma rua, então, comercial e residencial, porque ela tem casas e tem comércio. Vamos lá para a próxima rua. Né? Já essa rua aqui, a gente percebe que ela é uma rua tranquila, não tem muito movimento, que as casas, né, elas são casas construídas e que passaram a ser patrimônios históricos. Outra coisa também que a gente percebe, essa rua ela é só residencial. Por quê? Porque só tem casas, né? Não tem aí comércio. Então, olha só, eu convido vocês aí para ler junto comigo, né, A Minha Rua. Esse conteúdo está aí no livro de vocês, certo? Diz assim: nas cidades, as moradias e os estabelecimentos comerciais são construídos em ruas. Observe a seguir alguns tipos de construções que estão em diversas ruas: casas, prédios, estabelecimentos comerciais e praças, né? O que compõe as ruas. Olha só. O que a gente observa? Que as ruas,
né? Tem ruas que são bem mais evoluídas. Outras ruas ainda precisam se desenvolver. Por exemplo, na sua rua, a passagem dos carros permite que eles passem com certa facilidade ou não? As ruas são estreitas. Na maioria das vezes, as ruas, né, elas precisaram, né, serem alargadas. Por quê? Porque antigamente não existia transportes, né? A maioria dos transportes eram feitos de charretes, carroças, essas coisas. Então, não precisava que as ruas fossem tão largas. Com o surgimento dos transportes, precisou-se enlargar as ruas para que os transportes pudessem circular livremente, né, para facilitar o acesso, né, das pessoas com transportes às residências situadas ali naquelas ruas, não é mesmo? A gente viu também a questão da movimentação das ruas, né? Vai depender muito ali dos tipos de estabelecimentos que cada rua contém, né? Na sua rua, por exemplo, tem sinal, tem sinalização? Na sua rua tem hospital? Na sua rua tem padaria? Na sua rua tem posto de gasolina? Né? Tem mercantil? Então são elementos assim que fazem com que a rua ela se movimente de acordo com a necessidade das pessoas, né? E junto com essa necessidade de se locomover, né, vem a questão também da codificação das ruas. Como assim, professora? As ruas precisam ter um nome. E como é que elas ganham esses nomes? Na maioria das vezes, são dados às ruas nomes de pessoas importantes da cidade, né, que fizeram algo pela cidade. Esse nome é levado para a Câmara dos Vereadores, lá os vereadores vão votar nesses nomes e o nome mais votado será colocado ali naquela rua. Outra coisa, cada rua, além do nome, ela tem ali uma numeração. Para quê? Até para dar numeração às casas, né? Então, as casas, elas são compostas ali por números pares e números ímpares. Na maioria das vezes, né? De um lado tem todos os números pares e do outro lado todos os números ímpares. Então, é uma das formas de você organizar ali a rua, né? Até para fazer com que a movimentação seja mais flexível, mais acessível, né? Por isso que a rua precisa ser identificada pelo nome, pela numeração das casas, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Esta aula ela está disponível na plataforma. As atividades, elas serão enviadas para vocês no grupo e na plataforma, ok? Então, é uma atividade de revisão. Vocês, além de terem o livro, né, como fonte de pesquisa, porque este conteúdo está no livro de vocês ainda podem aprimorar esse assunto com pesquisas a mais, né? Com relação às ruas, né? Por que a sua rua tem esse nome? Por que a rua da frente possui aquele nome? O que foi que a pessoa, né, que deu o nome àquela rua fez de tão importante para que merecesse, né, dar nome àquela rua? Né? Tudo isso é muito importante você saber a origem, né, da sua rua. Por que foi criada, por que foi dado esse nome,
qual foi o ano que ela surgiu, quais foram os primeiros moradores dali. Então é muito importante a gente saber a história, né, de onde a gente vive. Então, desde já eu deixo para vocês aquele abraço virtual bem carinhoso, saudade de vocês.